A paz do Senhor, adolescentes. Meu nome é Igor e bem-vindos à aula de número 13 da nossa revista da CPAD, O Valor do Conhecimento e da Sabedoria. A paz do Senhor, adolescentes. Eu me chamo Fernando. Somos aqui da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Seja bem-vindo você, aluno, visitante. Coloque seu nome aí para a gente conhecer vocês. E também quero que vocês deixem seu like, compartilhe, comente com todos aqui. Vamos animar essa aula aqui. E também estamos com nossos convidados, nossos professores que vão se apresentar agora. A paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca e é um prazer estar nessa aula aqui com vocês. A paz do Senhor, adolescentes, eu sou a Ana Luísa. Perfeito. Antes da gente começar a aula, vamos fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos por mais essa aula. Pedimos que o Senhor venha nos ajudar a crescer na graça e no conhecimento. Ministre em nossas mentes, meu Deus, mas também em nossos corações. Nos ajude a entender a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, adolescentes, eu sou a Maria Cecília e hoje estou aqui para gravar a leitura bíblica que se encontra em Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Foi isso, a paz do Senhor. Mas então, adolescentes, nós vivemos na era da informação. Acontece que todos nós temos acesso, quando quisermos, ao conhecimento. Se eu quiser agora abrir isso daqui e pesquisar sobre qualquer assunto do mundo, eu vou obter alguma resposta. Essa resposta é boa? Não necessariamente, mas alguma informação eu vou ter. Mas olha só, é exatamente a geração com maior acesso ao conhecimento que é considerada a geração mais tola de todos os tempos. Por que isso acontece? Por que as pessoas com tanto conhecimento e informação ainda são tolos? Porque lhes faltam sabedoria. E sabedoria não é uma coisa que está necessariamente na nossa mente. Sabedoria é uma coisa que está em nosso espírito. Você pode até acumular coisa na sua mente, conhecimento, informação, mas agora, como usar tudo isso e como filtrar tudo isso é uma capacidade espiritual. Sendo assim, a única fonte da sabedoria é Deus. A paz do Senhor, adolescentes, meu nome é Tiago e o valor da sabedoria para mim é imensurável, por causa que é uma coisa de Deus assim que ele dá de graça pra gente quando a gente pede, pra gente usar no nosso dia a dia. A paz do Senhor, adolescentes, eu me chamo Pablo Daniel e eu vim aqui responder uma pergunta. Para mim, o valor da sabedoria é a nossa vida, porque sem sabedoria a gente não consegue gerir a nossa vida baseada na palavra de Deus. E com a sabedoria que Deus nos dá, a gente pode tomar as decisões certas e seguir o caminho que Deus diz que a gente tem que seguir. A paz do Senhor pré-adolescente. Pré-adolescente, não, pelo amor de Deus. A paz do Senhor, adolescentes, eu me chamo Rian Brian. E para mim o valor da sabedoria é importante porque, primeiro, a sabedoria vem de Deus. E quando estamos passando por necessidade ou quando estamos em situações difíceis, Deus nos dá sabedoria para resolver aquilo de acordo com a palavra de Deus. Amém. A paz do Senhor, adolescentes, eu sou Johan e para mim, quando a gente adquire a sabedoria, a gente consegue as outras coisas da forma que Deus manda e quer pra gente. Exatamente, né? A sabedoria é algo que tem sido muito debatido, o que é sabedoria, o que é conhecimento ao longo dos anos. E em toda a palavra nós podemos observar, desde Gênesis ao Apocalipse, que a sabedoria sempre está atuante, revelando algo que é particular de Deus. Porque Deus ele é a própria sabedoria. E é algo que nós precisamos entender que quem dá sabedoria é o Senhor. E isso tudo provém dele, ele dá, né? E se buscarmos dele também, receberemos sabedoria, né? Então, assim, para conhecermos a Deus, precisamos primeiro entender que Deus é a própria sabedoria e que o princípio da sabedoria é temer a Deus,
que é algo que hoje em dia as pessoas, né, não hoje em dia, tem um tempo já, que as pessoas têm deixado esse princípio de temer a Deus de lado. Quem conhece a Deus, teme a Deus, e por temer a Deus, essa pessoa é sábia. É um caminho simples, porém não tão fácil de se seguir, né? Tão fácil de se entender. Então, assim, E o conhecimento, ele não é um conceito que anda distante da fé, daquilo que nós queremos, né? A sabedoria não é algo que não cabe na Bíblia, como muitas pessoas gostam de separar sabedoria, conhecimento, intelecto, longe da palavra, porque muitos vão considerar o que nós cremos loucura. Mas é aí que está. Em toda palavra nós encontramos tudo que Deus criou, a forma que Deus criou, toda a sabedoria, todo o conhecimento do corpo humano, de toda a criação do universo, de todos os problemas da vida estão na palavra. Então nós podemos achar, sim, riquezas de sabedoria que nós não vamos encontrar em lugar nenhum. E a humanidade, a cultura, ela anda baseado dentro desses conceitos. E nós temos um exemplo perfeito de jovens, né, que foram, jovens adolescentes, que foram dotados de extrema sabedoria, que foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né, quando são levados cativos para a Babilônia, no ano de 606 a.C. por Nabucodonosor. Nós vemos que esses jovens são separados, são levados, são colocados diante da corte de Nabucodonosor, dos sábios. Deus deu a eles uma capacidade e um conhecimento absurdo que nenhum dos outros jovens, adolescentes babilônicos tinham. Deus deu a eles uma capacidade que foi 10 vezes mais do que os outros. E por isso se destacaram muito no governo de Nabucodonosor. Então nós vemos que a sabedoria andam com quem teme a Deus. É um princípio básico, simples de se entender. Quer ser sábio, quer ter a sabedoria, tema a Deus primeiramente. Esse é o princípio de toda a sabedoria. E olha que interessante, mesmo em meio a todos os outros considerados sábios babilônicos, os jovens de Deus que se destacaram. Mas, Rebeca, por que você acha que isso aconteceu? Isso acontece, Igor, por uma coisa muito óbvia, né? Daniel, ele não tinha um conhecimento pautado em coisas simplesmente terrenas, humanas. O conhecimento dele não era só porque ele aprendeu alguma coisa com o professor dele, ou porque ele leu em um livro, ou então porque ele aprendeu alguma coisa na internet com uma pessoa super expert, ou às vezes uma pessoa que nem é tanto assim, mas sabe enganar muito bem. Ele aprendeu a maioria das coisas, o conhecimento dele vieram, para não dizer todas as coisas, vieram de Deus. Daniel orava. Muitas das vezes é muito interessante isso durante a palavra de Deus, porque você vê que Daniel pede aos reis que esperassem, porque ele ia consultar ao Senhor antes. Ele procurava conhecimento e sabedoria no Senhor. E muitas vezes para coisas espirituais, mas também para coisas políticas. Daniel, ele tinha o dom da profecia, que era muito mais importante do que qualquer tipo de teoria, de conhecimento, de cálculo que ele pudesse ter aprendido na Babilônia e depois que a Babilônia cai no Império Medo-Persa. Daniel, ele tirava o conhecimento dele no joelho. Deus ensinava para Daniel o que deveria ser feito. Deus explicava para Daniel o futuro. E assim ele poderia dizer aos reis, não só sobre política, mas também sobre o meio espiritual em que os reis estavam vivendo, sobre a vida espiritual em que eles estavam vivendo. Daniel conseguiu impactar os dois impérios pelos quais ele perpassou, tanto politicamente quanto espiritualmente, através de um conhecimento vindo não de livro, não de mentes humanas, mas da mente divina do próprio Criador. E olha só, com todo esse impacto espiritual que a sabedoria traz à nossa vida, isso acaba mudando também a nossa vida prática. O próprio Jesus disse que se a gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, as coisas espirituais, as outras coisas, ou seja, as materiais, não seriam acrescentadas. Não é não, Luísa? É verdade. E na minha vida, um testemunho, né, é
que acontece na minha vida com Deus, que afeta a minha vida acadêmica, é as próprias aulas de quarta-feira, que me ajudam a identificar as doutrinas, as ideologias malignas que muitas vezes são implantadas dentro da sala de aula e que a gente acaba nem percebendo às vezes. Porque, infelizmente, hoje, os nossos professores, eles não ensinam apenas história, matemática, português. Ali, eles estão nos doutrinando, eles estão tentando implantar uma doutrina dentro da nossa mente. Só que como eu conheço a verdade, nós aqui da igreja conhecemos a verdade, nós conseguimos identificar a mentira. Outra coisa também, não só com conhecimento acadêmico, mas também em relação ao nosso comportamento. Porque uma pessoa que tem uma experiência com Deus, que de fato tem em dia uma vida de oração, de leitura devocional da palavra de Deus, que de fato tem um compromisso verdadeiramente com o Senhor, essa pessoa está nos cultos, tem um comportamento diferente daquela pessoa que não tem essa experiência diária. E como isso evidencia na vida dessa pessoa? Ela é uma aluna ou um aluno obediente, que respeita a autoridade, é um aluno ou uma aluna que não tem problema em obedecer regras. Eu, por exemplo, hoje estudo em uma escola militar. Ou seja, lá a disciplina ela é um pouco mais reforçada do que em outras escolas. Lá, por exemplo, a gente não pode usar cabelo solto, os meninos têm cortes específicos, as meninas não podem usar certos tipos de acessórios, maquiagem. E me submeter a essas normas, para mim, não é um problema. Porque todos os dias eu tenho esse relacionamento com Deus, eu tenho essa experiência com Deus, de oração, de leitura devocional. E quando eu obedeço essas autoridades, eu tenho em mente que isso que eu estou fazendo está honrando a Deus. E se vocês forem parar pra pensar, fazendo isso, a gente automaticamente faz o quê? Evangeliza na escola. Porque o nosso testemunho é uma Bíblia aberta. Porque aquelas pessoas que não conhecem a Deus, elas não conhecem a verdade, elas olham pra nós e nós somos a Bíblia que elas leem. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos dando um testemunho. Então a gente vê aí que nas nossas práticas piedosas, como oração, jejum e leitura bíblica, Deus vai nos dando sabedoria que vai nos ajudando no nosso dia a dia. Mas agora, como eu estou falando aqui para um monte de gente crente, que está lendo a Bíblia todo dia, ou pelo menos deveria estar, né? Ai, Deus, misericórdia. Quando a gente fala de sabedoria, que personagem bíblico que vem à mente? Salomão. Salomão vem à mente quando a gente fala de sabedoria. Acontece que Deus levantou o rei Saul para o povo de Israel, que não foi um rei muito bom e foi rejeitado por Deus. Depois levantou o rei Davi, que foi um bom rei, e ensinou bem o seu filho Salomão, que teve uma experiência sensacional. Quando ele estava começando o seu reinado, ele decidiu a buscar a Deus. Ele fez isso num lugar chamado Gibeon. E lá ele ofereceu 1000 holocaustos a Deus. E Deus, vendo que Salomão estava pegando no pé dele, estava insistindo, resolveu aparecer a Salomão. E quando ele aparece a Salomão, ele pergunta: Salomão, o que você quer? E Salomão faz um pedido que por si só já foi muito sábio. Ele pede a Deus sabedoria. E Deus gostou desse pedido, falou: você não quis vencer seus inimigos, você não quis riqueza, você pediu sabedoria. Bom pedido, Salomão. Vá no pacote também riqueza e mais um monte de coisa. Ou seja, o próprio Deus está nos mostrando o valor da sabedoria. Se ele é a fonte de sabedoria, ele mesmo sabe que isso tem um grande valor e ele mesmo nos ensina por meio da vida de Salomão. Salomão, é interessante a história dele, porque quando Deus chega para ele e diz: olha, me pede o que você quiser que eu dou. Eu, quando leio essa passagem, eu fico muito perplexa, pensando no que eu pediria para Deus se ele falasse isso para mim. Eu acho que eu chegaria para Deus e falaria: Deus, eu quero então que o Senhor me deixe pedir 2 coisas, que eu posso ter uma lista, na verdade. Mas Salomão, na sua humildade, no auge da sua humildade, ele pede sabedoria. Graças a Deus, o Gerald está bem tranquilo. Me devolve! Não, eu não vou te devolver, esse filho Que é meu! confusão é essa? Sabe que ele é meu! O que se sucede em meu reino?
O bebê dela morreu. Enquanto eu dormi, ela roubou o meu filho e não quer me devolver. Esse filho é meu. Dá-me essa criança. Não. Quem será que é a mãe desse bebê? Essa ou essa daqui? E todo mundo fala muito, né? Salomão pediu sabedoria, que lindo, poderia ter recebido ouro e prata. Mas ele não pediu simplesmente a sabedoria para ser mais inteligente que o outro. Muitas vezes eu fico muito preocupada com isso, porque muitos dos filmes, séries, desenhos que a gente assiste, a motivação do personagem principal é: preciso ser melhor que o meu amigo, preciso ser melhor que o meu colega. E a situação de Salomão não é essa. A situação de Salomão, a Bíblia deixa bem claro que ele pede a Deus sabedoria porque ele quer discernir entre o bem e o mal e julgar com justiça o povo, porque era isso que os reis faziam na época de Salomão. E a gente vê muitos dos julgamentos de Salomão serem feitos de maneira exímia, de maneira perfeita, de uma maneira que somente com a sabedoria do céu ele poderia fazer. Nós precisamos pedir esse tipo de sabedoria, adolescentes, porque isso vai ser cobrado da gente durante a nossa vida. Muitas das vezes a gente vai ter que tomar decisões que a gente vai ter que pedir sabedoria do alto para poder lidar com elas. Deus, ajude-me, que eu possa usar a sabedoria que o Senhor me deu. Já sei! Servos, tragam-me uma espada! Espada? Dividirei esta criança. Cada uma ficará com um pedaço. Não! Isso aí tá ótimo. Não! Entrega ele pra ela e eu prefiro que ele fique com ela vivo do que ele morra. Não, pode entregar pra ela. Agora eu acho que vocês já sabem quem é a mãe desse bebê. Tome, você é a mãe. Nós também temos que pedir ajuda de Deus para a obra que ele pôs na nossa mão. No caso de Salomão, ele precisava de sabedoria para julgar. Mas e na nossa escola? Será que a gente precisa de sabedoria para poder lidar com um amigo? Será que a gente precisa de sabedoria para poder fazer as coisas dentro de casa? Será que a gente precisa de sabedoria para poder evangelizar alguém de maneira santa, de maneira sábia, de maneira que vai impactar esse coração? A sabedoria de Salomão, ela era tão divina, ela era tão impressionante, que pessoas do mundo inteiro olhavam para aquela sabedoria e tinham a certeza de que havia um Deus ali por trás de Salomão. A gente precisa, então, testemunhar da sabedoria de Deus. Até porque o mundo fala muitas e muitas coisas sobre sabedoria, mas coisas essas sem pé e nem cabeça. É verdade. O mundo, ele diz que a sabedoria é apenas um acúmulo de conhecimento acadêmico. O que conta é a faculdade que você fez, a escola que você estudou, se seu professor é perito nesse assunto. Esse é o conhecimento que o mundo leva em conta, que ele aplaude, que ele admira, que ele respeita. E a escritura, ela tem o poder de dar a nós o discernimento e a sabedoria que o mundo jamais vai alcançar. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço aos teus mandamentos. Salmo 119, 98 ao 100. Ou seja, a escritura, ela nos capacita. Ela faz com que nós possamos adquirir um conhecimento, uma sabedoria que vai além da capacidade humana, a ponto de nos tornar mais sábio do que o nosso próprio professor, aquele que está nos ensinando. A gente é mais inteligente, mais sábio do que ele, porque quem tem realmente todo o conhecimento é o próprio Deus. Não que o conhecimento que a gente adquire na escola, ele não seja bom, não é isso. O conhecimento que a gente adquire na escola, ele é muito bom, mas eu estou falando aqui não para você deixar de ir para a escola, não é isso, você precisa estudar, até porque o conhecimento que você vai adquirir lá, você pode aplicar de alguma forma na sua vida espiritual. Glória a Deus! E em cima do que a Ana Luísa disse agora, nós vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. E dentro disso nós vamos compreender e entender que a sabedoria que nós precisamos, ela se encaixa em 3 características distintas umas das outras, né? E a primeira delas é a prática, né? Uma sabedoria que você precisa colocar em prática na sua vida. Não é uma sabedoria que você guarda para você. É algo que em momentos difíceis da sua vida, em momentos de tribulação, em momentos de provação, você precisa dessa sabedoria para você saber lidar, para você saber tomar decisões. Porque o que mais nós vemos hoje nessa geração é uma geração afundada em problemas, e que não tem solução para os seus problemas. Uma geração ansiosa, que não sabe lidar com a ansiedade. Uma geração depressiva, que não sabe lidar com depressão. Uma geração sem visão de futuro, que não sabe lidar com decisões. E isso tudo por falta de sabedoria. Porque uma pessoa que é sábia, ela não é ansiosa. Porque ela sabe administrar, ela sabe tomar decisões corretas, ela sabe esperar, ela é paciente. Segundo ponto, a sabedoria ela é divina, ela provém de Deus especificamente e unicamente de Deus, né? Por quê? A sabedoria ela é muito além apenas do que um bom senso, né? Do que tomar uma decisão correta. A sabedoria começa com respeito primeiramente a Deus, que conduz a uma vida de orientação, a uma vida de decisões corretas, numa capacidade de distinguir o que é certo e o que é errado. Ou seja, quanto mais você conhece a Deus, mais sábio você é. Então, eu gosto de frisar isso, que a palavra em si, ela é simples, o evangelho em si, ele é simples. Obviamente, na prática, a gente tem uma dificuldade por causa do nosso pecado, numa luta contra a nossa carne, porém, é uma mensagem simples de se entender. Quanto mais você segue um caminho de conhecer a Deus, mais você é sábio, é isso que a palavra quer dizer. E terceiro ponto a característica da sabedoria é Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo é sabedoria de Deus. Então, quando nós falamos de sabedoria, nós vemos que a própria sabedoria de Deus se resume em Cristo Jesus. Então, eu quero ter sabedoria. Nós já lemos em Tiago que você precisa pedir por sabedoria. E se você pedir por sabedoria, você vai ser atendido. Mas você precisa entender que Cristo é a própria sabedoria de Deus. E nós podemos ler em Colossenses capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte, que em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Tudo está nele, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, é o mesmo caminho, o mesmo princípio. Quer ser sábio, conheça a Deus, conheça Jesus Cristo. Está tudo oculto nele. E quanto mais você busca ele, mais revelado é a você essa sabedoria. Certo, Igor? Pois é, Fernando. Nesse mundo que as pessoas têm um excesso de conhecimento e informação, mas as pessoas também têm um excesso de um vazio no coração. Tem excesso de problemas mentais, ansiedade, depressão. Tem excesso de pecados que escravizam as pessoas. Então a gente percebe que a gente adquire sabedoria se aproximando de Deus. Mas essa atitude de se aproximar de Deus é a atitude mais sábia que a gente deve tomar para nossas vidas. Qual o fruto das pessoas que se distanciam de Deus? Qual o fruto das pessoas que seguem toda essa tolice que é pregada por aí? A morte, a condenação eterna. E da mesma maneira, se aproximar de Deus e a sabedoria dele, não a sabedoria do mundo, a sabedoria de Deus que foi revelada em Cristo, que se humilhou, que era Deus e se fez homem, se rebaixou dentre tantos os outros, e ainda assim, ele é nosso exemplo, ele é o nosso modelo de como seguir e como alcançar a sabedoria. E uma coisa muito interessante, por assim dizer, para não falar uma palavra ruim,
que o mundo fala sobre religião e Bíblia e tudo mais é que ela vai contra a ciência. Mas não é bem assim, não. Vamos ver o que nosso pastor tem a dizer sobre isso. O que o cristianismo fez para contribuir para o surgimento da ciência? As pessoas hoje querem colocar o cristianismo contra a ciência, como se cristianismo e ciência não fossem irmãos ou não pudessem andar juntos. Primeiro, a ciência só é possível por causa das escrituras. Na maioria das culturas antigas, a ciência era praticamente natimorta, ou seja, nem existia vestígio de qualquer pesquisa. Antes do cristianismo chegar na Inglaterra no século VII e VIII, eles eram bárbaros, matando uns aos outros. Não havia livros, não havia poemas, não havia cultura, não havia nada que pudesse ser aproveitado daquela cultura. Quando eles se converteram, em poucos anos, a Inglaterra se tornou o país mais avançado, mais iluminado do mundo e cheio de conhecimento. Veja, por causa do temor das Escrituras, por causa do amor às Escrituras, por causa da crença em Deus, de que Deus criou o universo e que o universo está disponível para estudar, para perceber, para o raciocínio humano descobrir as coisas que Deus criou. Então isso motivou muitos cientistas. Os primeiros grandes cientistas, os pais das ciências que nós conhecemos hoje, eram homens que amavam a Deus, que respeitavam as Escrituras, e por causa desse amor, desse respeito, é que a mente deles foram levadas a desenvolver pesquisas e encontrar verdades que nós só conhecemos depois deles. Veja, é a própria natureza das Escrituras que abre os nossos olhos, que traz conhecimento. A Bíblia traz erudição às pessoas, a Bíblia produz sabedoria, conhecimento, edificação, que nenhuma outra ciência pode produzir de forma tão completa. As Escrituras treinam as pessoas de forma intelectual, de forma racional, de forma emocional e de forma social. Só as Escrituras podem atingir áreas da vida humana que nenhuma outra ciência pode existir. Veja, a boa ciência sempre anda de mão dadas com a verdadeira ciência. Nenhum fato científico verdadeiro contraria as Escrituras e nenhuma interpretação correta das Escrituras contraria a verdade da ciência. Nós somos acusados injustamente porque Galileu quis divulgar ao mundo, a teoria heliocêntrica de que os planetas giram em torno do Sol. Embora ele não criou essa teoria já era ensinada há séculos por várias outras pessoas. No seu tempo, várias outras pessoas já estudavam isso, mas não havia prova clara sobre isso. E ele, então, foi chamado pelo Papa para que não divulgasse isso, até que as provas pudessem ser colocadas, já haja vista que o mundo todo cria de forma diferente, e para que não houvesse um pânico nas pessoas, que as provas pudessem ser desenvolvidas. Até porque as provas e os cálculos que ele fez estavam completamente errados. Ele estava ensinando uma coisa verdadeira, mas com as provas equivocadas. E porque ele não obedeceu o Papa, e ele, de forma desonesta, divulga isso, não obedeceu, ele acabou perdendo a vida. Mas de forma alguma a igreja se opôs à pesquisa, e depois a própria igreja motiva os estudiosos a rever os cálculos, então a própria igreja reconhece o fato. Então a boa ciência sempre andou de mão dadas com as Escrituras. Sem as Escrituras, nós não tínhamos um mundo tão extraordinário. Esse mundo que a gente vive, a sociedade eterna, a sociedade ocidental, foi criada pelas Escrituras. As Escrituras criou uma cultura. É a cultura mais intelectual, mais avançada, mais democrática, mais pacífica e mais extraordinária que já teve em toda a história da humanidade. Nada de bom nenhuma civilização no mundo trouxe a não ser o cristianismo. Só o cristianismo tem as respostas, porque ele é a verdade de Deus, Deus é a verdade e fora de Deus não existe nenhuma verdade. Deus abençoe vocês. Muitos conhecimentos tecnicamente considerados humanos, a gente pode usar para a glória de Deus. Por exemplo,
O meu talento é o talento da comunicação. Por meio da comunicação, eu posso transmitir a mensagem de Deus. E eu faço isso através dos evangelismos na sala de aula, com os meus professores e colegas, no meio do meu núcleo familiar, nas redes sociais, na dança também aqui na igreja, que é um ministério que eu já faço parte. E comunicar a palavra de Deus aqui para vocês na EBD mesmo já faz parte desse talento de se comunicar. Bom, adolescentes, o meu dom foi o dom da palavra. Eu pedi muito, orei, jejuei por isso, pedi para que os pastores orassem por mim, porque muitas das vezes, quando eu ia falar espontaneamente a palavra de Deus, eu não sentia muita segurança no que eu falava. E depois que eu recebi esse dom, graças a Deus, eu tenho falado abertamente ainda mais sobre a Bíblia. Muitas pessoas têm voltado para os caminhos de Cristo por causa disso, e o nome de Deus tem sido glorificado. Glória a Deus. Bem, é um dom, um talento, né, que eu não pedi a Deus, né, mas a prova de Deus me dá, de escrever. Né, eu escrevo desde os 16 anos. Eu já escrevi um livro que se chama Reconstruindo Caminhos. Ele já foi publicado tem uns 2 anos. E é algo que Deus me usa bastante, né? Deus ministra muito meu coração através da escrita, né? Então é um talento que eu uso para o reino de Deus, sim, porque é para a glória dele. No meu caso, eu quero falar sobre os conhecimentos administrativos. Tem muita coisa dentro da igreja que precisa ser resolvida e, graças a Deus, consigo aprender isso, estudar isso e pôr em prática aqui também nas questões da igreja. Então, adolescentes, vamos chegar agora para um momento muito legal da nossa aula, que é o momento do ofertório. Está aparecendo na sua tela os métodos de pagamento e a gente também tem o projeto dos 1000 Valentes, com esse terreno maravilhoso, com campo, templo, espaço grandão para kids e teens, e vamos ofertar para a glória de Deus. A paz do Senhor, adolescentes, eu sou a Duda e bem-vindos a mais um momento de perguntas e respostas, ou quiz. E a pergunta de número 1, lá vem. Qual dessas alternativas está incorreta? Vamos lá. Alternativa A. A Bíblia ensina a fonte de sabedoria. B. A Bíblia ensina a buscar a sabedoria. C. A Bíblia dá exemplos de pessoas sábias. E D. A Bíblia vai contra a ciência. Tempo na tela. Tempo encerrado e a resposta certa é a letra D. A Bíblia nunca contrariou a ciência. Qual desses personagens são exemplos de sabedoria? A. Salomão e Roboão. B. Judas e Daniel. C. Daniel e Salomão. Ou D. Roboão e Judas. Tempo na tela. Tempo encerrado e a resposta certa é a letra C. Daniel e Salomão. Número 3. Daniel, um jovem sábio e temente a Deus,
se destacou em qual corte? Judaica, babilônica, romana ou egípcia? Tempo na tela. Tempo encerrado, a resposta correta é a letra B, na corte babilônica. E por último, número 4. O que um cristão deve fazer com sua mente e o seu conhecimento? Letra A, consagrá-lo ao Senhor e à sua obra. Letra B, usar disso para duvidar dos milagres operados por Deus. C, questionar tanto o mundo quanto a Bíblia. E letra D, nenhuma das anteriores. Tempo na tela. Tempo encerrado e a resposta certa é, claro, a letra A. Usar tudo isso para a obra do Senhor. Um beijo, adolescentes. Então, adolescentes, estamos encerrando a aula de hoje e a gente vai terminar com uma frase de efeito de cada professor. Já dizia Tomás de Aquino, a humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Se sabedoria é se aproximar de Deus, tolice é afastar-se dele. E a minha frase é: a sabedoria de Deus é muito diferente da dos homens. E a sabedoria de Deus é muito superior que a dos homens. E vamos terminar essa aula orando, Fernando. Senhor, nosso Deus eterno Pai, te agradecemos por mais essa aula maravilhosa. Que o Senhor possa estar agraciando nossas vidas com sabedoria e conhecimento. Pois a Tua palavra diz, Senhor, que se nos faltar sabedoria em qualquer situação de nossas vidas, em qualquer momento, Senhor, de nossas vidas, seja qual for, podemos pedir ao Senhor, que o Senhor dará de forma deliberada, abundante, Senhor. Então eu peço ao Senhor que o Senhor derrame sobre nós uma porção de sabedoria, Senhor, para que possamos agir conforme a Tua vontade, para que possamos conhecer o Senhor cada dia mais. Ajuda-nos todos os dias, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, adolescentes. Tchau.